Irmãos, a paz do Senhor a todos, uma satisfação incalculável estar aqui com vocês, com os senhores, para mais um momento muito especial em nossas vidas. Tenho certeza que a presença dos santos, dos anjos, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, já é uma realidade aqui conosco. Por isso, vamos dar início a essas palavras de incentivo com uma oração, onde eu peço a gentileza de todos para que fiquem em pé. Vamos orar. Irmãos, em suas orações, peçam a Santa Avó, a Deus, a Jesus, ao Santo Irmão Aldo, que te ajude a entender o que você, o Senhor, a Senhora, está fazendo aqui hoje. Dessa forma, eu tenho certeza que eles vão ajudar a gente a sair daqui muito melhores do que quando nós viemos. Vamos orar. Querido Jesus, nosso Mestre, aqui estamos, irmão amado, Salvador da humanidade, para prestar a Ti com toda a sinceridade a nossa adoração. Porque o Senhor veio do céu, Jesus, para nos salvar. E hoje nos deu essa igreja apostólica para ensinar a sua vontade. Esteja aqui conosco, Jesus. Mãe Virgem Maria, rogamos a sua presença aqui conosco. Santa Avó, venha aqui estar conosco. Venha segurar na nossa mão. Santo Irmão Aldo, eu rogo a sua presença aqui conosco. Vem, irmão Aldo, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Que as palavras que serão ditas não sejam simplesmente para ficar como algo bonito, especial, mas que venha para calar dentro dos nossos corações, para nos mudar, Deus, para o Senhor, para nos dar verdadeiramente a qualidade de ser teus filhos. Temos plena certeza, Pai, que o Senhor está abençoando todo o trabalho que irá ser realizado a partir deste momento. E nós te agradecemos e entregamos em tuas mãos essas palavras de incentivo. Amém. Todos que têm seus lugares, por gentileza, poderão sentar-se. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Tenho certeza que este dia que estamos vivendo aqui hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Hoje eu acordei cedo e no meu devocional eu pensei uma coisa que eu queria partilhar com vocês, com os senhores. Ao acordar todo dia, não somente hoje, nós temos escolhas. Aliás, a vida é feita de escolhas. E ao acordar, nós temos duas opções. Ou a gente olha no espelho e fala: hoje vai ser meu melhor dia. Ou você olha com tristeza, com pesar e fala: hoje vai ser meu pior dia. Então, o inimigo de nossas almas, ele procura tirar o apostólico do trilho, do caminho certo. E ele tem usado, às vezes, palavras, críticas, cancelamentos, para poder entristecer o apostólico. E o apostólico, deixando isso entrar no seu espírito, ele começa a se esfriar. Então, nessa palavra de incentivo, nós queríamos trazer algo que possa fortalecer todos vocês, que possa continuar o ministério de vocês, que vocês possam focar nas coisas boas. Que as coisas ruins a gente possa deletar da nossa vida. E que possamos
somente focar nas coisas boas que acontecem, que, aliás, são muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas quando o nosso olhar está somente para as coisas ruins, a vida começa a ficar cinza, a vida começa a não ter sentido. Então, nós podemos mudar a forma de enxergar as coisas. Enxergar com os outros olhos, com os olhos do irmão Aldo, com os olhos da Santa Vó Rosa, com os olhos espirituais. Porque muitas vezes nós queremos, ao invés de aproveitar as coisas boas que está acontecendo ao nosso redor, na nossa família, no coral que a gente frequenta, na congregação que a gente frequenta, a gente começa só a enxergar coisas ruins. E isso não é bom. Porque tem pessoas que falam, mas é uma crítica construtiva. Às vezes, o seu julgamento tem esfriado muitas pessoas na igreja. Eu ouço muito falar, eu quero ser apenas apostólico. Eu não quero fazer mais nada. Eu quero ficar no cantinho, crer na Santa Vó, no irmão Aldo, mas não quero fazer nada. Porque a igreja tem se desenvolvido muito espiritualmente. Mas ainda algumas pessoas estão em cima do muro, somente julgando, somente criticando. E a gente precisa se blindar dessas críticas. Porque assim, irmãos, eu estava estudando, o cérebro, ele enxerga a crítica como uma ameaça. E um elogio fica na nossa mente por volta de 30 dias. Aquela coisa gostosa, eu não estou falando que a gente precisa viver de elogio, mas só para ver a diferença do elogio e da crítica. Já a crítica, se ela for uma crítica pesada, ela fica no nosso cérebro 20 anos. Vocês podem perceber que quando uma pessoa está depressiva, com depressão, o psicólogo vai trabalhando, de repente, o psicólogo descobre que aquela depressão é fruto de uma vivência lá do passado. Às vezes a pessoa viveu num lar que só ouvia críticas, você não vai conseguir, quem é você para querer isso? E isso vai refletir na sua vida. E eu dou um conselho para nós todos, que possamos ouvir coisas boas, que as coisas ruins a gente possa sentar e orar. Não se defenda também, que às vezes a gente quer defender, a gente quer brigar. Ore, porque Deus vai ser seu defensor. Deus vai te proteger. Então, para aquelas pessoas que não fazem nada, que a única coisa que sobra na sua vida é criticar, julgar, pare. Peça a Santa Vó Rosa que ilumine sua vida. Às vezes o ensaio foi tão bom, a gente sentiu a presença, alguns sentiram a presença do irmão Aldo, da Santa Vó, mas tem uma pessoa ali que viu tanta coisa ruim no ensaio. Nossa, esse ensaio não prestou, só canta esses hinos, está cantando hino antigo. A gente vê tanta maldade. E eu fico assim, sinceramente, com muita dó dessas pessoas, desses irmãos. Porque eles estão perdendo oportunidade de viver melhor, de se alimentar melhor. E aí coloca no seu viver a crítica na frente. Isso é muito grave. Porque às vezes, através de uma, duas palavras, você machuca o seu irmão. Você faz com que ele perca a fé. Quantas pessoas deveriam estar aqui na igreja, não somente aqui, mas em todas as congregações, na sede, mas se chatearam com alguma coisa e abandonou o barco. Não está com a gente. Talvez essa pessoa não agiu certo,
Mas será que nós, ou as pessoas que criticam, que estão fazendo dessa forma, poderia ser melhor? Muito bom, irmãos. O Ney falando sobre esse assunto, eu me lembrei do que está escrito na doutrina, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, toda a nossa vida será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo, a nossa vida será trevas. E a doutrina ensina que não é simplesmente trevas, será muita trevas. Ou seja, o que nós temos pedido para Deus? Às vezes a gente vai falar com Deus e pedimos para Ele tantas coisas. Mas quem de nós estamos falando com Deus e pedindo para Ele, para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, Santo Irmão Aldo, me dê bons olhos. Sabe? Peça bons olhos. Porque quando a gente tem bons olhos, a gente olha para as pessoas com os olhos do Irmão Aldo, com os olhos de Deus. É diferente. Eu me lembro que muitas pessoas, às vezes, por ignorar os ensinos da doutrina, mesmo o nosso Santo Irmão Aldo falando, essas pessoas insistiam em continuar falando mal, em continuar olhando com maus olhos para as outras pessoas. E o nosso Irmão Aldo, às vezes, muitas vezes, aquela mesma pessoa que muitos criticava, ele olhava e falava para aquela pessoa: você ainda vai me ajudar bastante. Você vai ser um pastor, você vai ser um músico, você vai ser um regente. Às vezes uma pessoa improvável, a gente via, mas meu Deus, que situação que aquela pessoa vai ter de ainda ser um pastor. Olha o jeito que ela está. Mas como que Deus olha para mim e para você? Ele olha para a gente sempre declarando e profetizando na minha e na sua vida o melhor. Então é isso que a gente precisa fazer. Pode seguir. Irmãos, na sede, no encontro de jovens, nós falamos muito do chamado, né, que temos. Falamos também da nossa identidade. Quem sou eu? Quem é você? Se tirar a sua profissão, se tirar o seu cargo na igreja, o que sobra de você? Isso é muito impactante, porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vive o cargo. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou regente, eu sou pastor, mas você deixa de crescer espiritualmente. Falo mais uma vez, se tirar a sua profissão, se tirar o seu cargo na igreja, o que sobra de você? Muitas vezes, nós achamos que somos importantes somente com um título na frente. Não. Ontem, hoje, podemos abraçar tantas irmãs idosas, irmãos, que não têm nenhum cargo na igreja, mas que têm um carinho, um carisma com a gente, uma forma especial de ser tão gostosa, que às vezes um regente não tem, um pastor não tem. Muitas vezes nós admiramos um irmão que prega, que canta, que rege, mas quando a gente chega perto daquela pessoa, quando a gente tem mais contato, mais intimidade com aquela pessoa, a gente decepciona. Que antes do nosso cargo, antes de ser regente, antes de ser pastor, antes de ser obreiro, que nós possamos cuidar do eu. Que esse eu, sem cargo, sem título, possa tocar vidas. Eu gosto muito daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Tinha ali milhares de pessoas acompanhando Jesus.
E várias pessoas encostavam na veste dele, tocava, todo mundo queria tocar, pelo menos sentir o mestre. E Jesus falou: alguém tocou em mim. Falou para Pedro? Para quem? Para as pessoas. Alguém me tocou. Aí um dos seus discípulos falou: mestre, tantas pessoas aqui, essa multidão te encostando toda hora, te relando, tocando a mão, e você fala isso? Ele falou: mas esta pessoa tocou de forma diferente. Eu senti que de mim saiu virtudes. Quando alguém tocar em você, o que sai de você? Quando alguém tiver acesso à sua pessoa, tiver amizade com você, quando você, regente, que está na sua congregação fazendo o ensaio, que forma que você trata as pessoas? Pastores, obreiros. Então, nós precisamos pensar muito o que vamos deixar para gerações presentes e futuras. Isso é muito bacana. Quando você estiver diante de Deus e for seu último dias aqui na terra, você ter obras para apresentar para o irmão Aldo. Eu, assim, peço que vocês imaginem um baú bem grande. E ali dentro desse baú, vocês vão colocar todas as coisas boas que vocês fizeram. Todas as coisas boas. Hoje vocês estão aqui, vocês estão fazendo a melhor coisa da vida de vocês. Vocês vão colocar dentro do baú. Amanhã você vai levantar, vai falar bom dia para o seu vizinho, é uma coisa boa. Você está indo para o seu serviço, lá você está sendo um exemplo de apostólico. Você coloca dentro do baú. Você fez caridade para o seu irmão, não precisa ser caridade com dinheiro, com mantimento, mas às vezes com a palavra amiga, com um abraço, você coloca dentro do seu baú. E no último dia que Deus vai te chamar, você vai ter que abrir esse baú. E espero que esteja cheio de coisas boas. E Deus se alegrar com as suas ações. Olha, quanta coisa boa que meu filho fez na terra. Ele deixou o exemplo, ele deixou legado para a posteridade. Ele foi a minha imagem e semelhança. Não é sobre ter, é sobre ser. A gente precisa se preocupar muito o que nós somos, o que eu sou. Tem muitos irmãos que já está começando a mudar essa mentalidade, porque quando a gente fala em propósito, a gente logo imagina o que eu quero ser, o que eu quero ter um carro, mas o mais importante é ter um propósito de uma vida verdadeiramente inspirada por Deus. Tem uma pessoa que falou para mim, o irmão, falou assim: o meu propósito é ser parecido com o irmão Aldo e com Jesus. Pelo menos um pouquinho. Essa pessoa vai ser muito feliz. Essa pessoa é muito feliz. Porque a cada dia que passa, essa pessoa se preocupa com o seu ser. Ela se preocupa em ser melhor. Então, irmãos, se preocupa em ser quem que você é. De que jeito você está tocando na vida do seu vizinho, na vida do seu irmão, na vida do seu filho, na vida dos seus parentes? De que forma a humanidade está te enxergando, seja aqui na igreja, seja no seu serviço? Vamos acordar cedo e falar com Deus. Deus, obrigado, hoje eu quero ser melhor que ontem. O Senhor me ajuda? Então, irmãos, a questão de você melhorar o eu é muito bom. Quando um irmão, uma pessoa melhora, ela não melhora só para ela, ela melhora para todos que estão à sua volta. É bom para mim, bom para a humanidade, bom para os filhos, bom para os amigos. Então,
essa melhoria contínua que a gente tem que ter na vida espiritual é todos os dias. É você orar todos os dias. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Muito bom, irmãos, isso que o Ney está falando é tão interessante que nós vamos caminhando e às vezes vamos entendendo que somos várias coisas. Um pode dizer eu sou um policial, outro sou um engenheiro, outro um professor. Mas tudo isso se torna muito pouquinho quando a gente entende a nossa essência. Com base na doutrina, é tão interessante isso. Observe, irmãos, quando Jesus, certa vez, ele estava no meio de algumas pessoas, os seus discípulos, ele olha para um lado e pergunta assim: quem que vocês acham que eu sou? E as pessoas falam: você é o profeta Elias, você é o profeta tal. E Jesus olha para o outro lado e fala: e vocês aqui? Opa, quem que acha? O que vocês acham que eu sou? Quem eu sou? E de repente São Pedro, de imediato, ele se manifesta e fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para São Pedro e fala assim: e você é Pedro. Jesus mudou o nome dele. Isso mostra o que para mim e para você? Quando a gente entende quem é Jesus, Jesus mostra para a gente quem a gente é. Então, quando a gente entende que somos filhos de Deus, antes de qualquer coisa, Deus criou o nosso espírito nos céus. Ninguém vai nos rebaixar, ninguém vai falar que a gente não consegue, porque eu vou ter dentro de mim isso resolvido, certo? Ah, mas fulano falou que eu sou feio, fulano falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu vou falar: não, ele está enganado. Eu sei quem eu sou filho do rei. Eu posso passar qualquer luta nessa vida, mas eu sei quem eu sou. O meu pai, ele é criador dos céus, da terra. Ele é dono do ouro, da prata. Então esse é o meu pai, ele que me fez. Quando eu entendo isso, eu descubro a minha verdadeira identidade. Então pronto, daí eu vou estar fincado, eu vou estar arraizado, eu vou estar entendendo. Quando eu caminho com Deus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, eles me orientam o que fazer. Não é só sobre ser um pastor, um corista, um músico, um regente, mas antes de tudo, primeiro é ser filho de Deus. Entender, irmãos? Então, ninguém, mesmo o Ney estava falando sobre a gente machucar as pessoas, isso é muito importante a gente pensar. Mas também pensando por outro lado, é nós que decidimos se vamos aceitar ser machucado ou não. É a gente que pega. Se a pessoa está jogando, a gente decide: eu pego ou não? Ela está falando isso para mim: eu pego ou não? Não quero pegar coisa ruim, quero coisa boa. Então é isso. Descubra verdadeiramente quem você é. Tenha isso resolvido dentro de você. Daí sim, Deus vai caminhar com a gente com Ele, tudo vai dar certo. Como melhorar o eu? Um conselho que eu daria e dou para os senhores é viver bem o dia de hoje. O futuro, ele indica o que eu quero ser. Mas eu não posso só ficar olhando lá no futuro, só olhando no futuro. A gente vai deixar de fazer a lição do dia de hoje, né? Então, viva bem o dia de hoje. Essa festa aqui nunca mais vai acontecer igual. Vai acontecer melhor. Mas igual a esta, não. Então, quem deixou de vir, não vai ter outra oportunidade de estar ouvindo, de estar cantando esses hinos, de sentir essa harmonia que nós estamos sentindo. Então, o futuro é feito de dias ideais. Mas só que para você ter um futuro ideal, você precisa ter uma soma de dias ideais.
eu fiz bem hoje, amanhã eu vou fazer melhor, e assim continuamente. O irmão, a pessoa que é muito futurista, pensa muito no futuro, ele deixa de melhorar muita coisa. Porque o futuro, se a gente pensar muito no futuro, ele traz até um excesso de ansiedade. Porque a gente pensa em algo que não é palpável. E hoje você pode dar o seu melhor hoje. Você pode ser melhor hoje. E como eu falei, a soma de dias ideais vai te trazer um futuro ideal. Então, se você tem que mudar, você tem que mudar hoje. Se você tem que ser melhor, vamos ser melhor hoje. E não precisa assim, irmão, ser uma mudança brusca. Melhora uma coisinha hoje, outra amanhã. Aqui nós estamos numa escola. Nós estamos num hospital. Talvez você tenha uma fraqueza, o irmão tem outra, eu tenho outra. E a gente sempre orando, vamos se ajudando e cada dia se santificando mais. Mas a gente precisa ter o propósito de melhorar. Mas se a gente ficar só pensando no futuro, eu quero ser isso, quero ser aquilo, a gente corre o risco de ficar só pensando lá no futuro e não estar fazendo nada para melhorar agora. Você já viu aquelas pessoas que estudam 5, 6 anos para prestar um concurso? Eu acredito que tem várias pessoas aqui. Mas só que elas pensou no futuro, mas agiu no presente. Ela estudou, foi buscar. Às vezes custou até sacrifício. Ao invés de estar com a família, está estudando. Ao invés de estar com a família, está em outra cidade morando. Então a gente precisa tomar cuidado com o excesso de futuro. E se você confiar na Santa Vó Rosa e no santo e querido irmão Aldo, você tenha certeza, pode ter certeza, que você vai ter um futuro brilhante. Mas não deixe de fazer. O irmão Aldo sempre falava, eu tenho muito para dar para o meu povo. Mas às vezes o povo não pede. O povo não pede. E a gente precisa pedir para o irmão Aldo. Pedir força, coragem, porque o inimigo de nossas almas, ele não está feliz com a igreja apostólica. Olha quantas almas a igreja apostólica tem transformado. Olha a mocidade, os jovens, o trabalho que fazem na igreja. Olha o coral geral, o empenho que faz. Hoje eu tenho certeza que, por exemplo, as irmãs casadas, às vezes deixou lá um monte de afazeres para fazer para estar aqui. Olha que bonito que é. E a Santa Vó Irmão Aldo tem muito prazer de ver isso acontecer na igreja. Então, pense no futuro, mas faça e olhe e dê atenção para o hoje. Faça hoje. Não deixe para fazer amanhã. Ore hoje. Peça hoje. E eu tenho certeza que o futuro será muito feliz para todos nós. Muito bem, irmãos, até em relação à família, né? Às vezes, gente que é pai, mãe, fala assim, nossa, preciso tirar um dia para ficar com meus filhos, estou trabalhando tanto, preciso tirar um tempo para minha família. E a gente só fica nisso, preciso. O que a gente precisa entender, irmãos, que o quase, isso que o Ney falou agora, é tão especial que a gente pensar na palavra quase, a gente fica assustado com ela. Já pensou a gente olhar para a gente e falar assim, eu sou quase apostólico, eu sou quase obediente. O quase, já pensou no final? Deus olhar para você e falar assim, quase você entrou no céu. Você não entrou no céu. Por causa do quê? Quase. Então, às vezes, a gente se contenta muito e vem pensamentos na nossa mente de que o que a gente faz ainda é incomparável com o que outras pessoas fazem. Ah, eu tenho os meus pecados, mas tem pessoas que pecam muito mais do que eu.
Isso é um pensamento do mal que vem na nossa mente, para quê? Para a gente não melhorar. Então, precisamos aprender o quê? A tomar decisões baseadas na fé em Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui. Saia daqui com uma decisão na sua vida. Tudo que eu coloquei como vou fazer, quase, comece a partir de hoje a colocar em prática. Porque daí, Deus vai olhar para nós e vai falar, agora sim. Sair do mais ou menos e ser um excelente filho para Deus. Irmãos, em uma das palestras, palavra de incentivo, que foi feito na sede, semana passada, o pastor Claudemir falou que nós somos constituídos de corpo e espírito, ou seja, matéria e espírito. Tá? E pela nossa bagagem espiritual, a gente sabe que é uma luta muito grande entre o espírito e a carne. E quem vai ganhar? Aquele que estiver mais alimentado. Então, nós precisamos alimentar nosso espírito. Todos os dias. Igual eu falei, o nosso amanhã é constituído dos dias de hoje. Então, não precisamos esperar os dias de reunião para alimentar nosso espírito. Nós precisamos alimentar ele a todo momento. Quando a gente vai se alimentar, o corpo, um alimento está estragado, passado, pode ocorrer uma intoxicação alimentar, você pode ficar doente, internado, pode te levar até a morte. E nós somos críticos na hora de comer um alimento. A gente olha, a gente vê a data de vencimento, a gente cheira para depois consumir, para depois comer. Tem pessoas que vai numa padaria, num local onde serve alimentação, ele fica horas olhando o cardápio ali, o que ele vai pedir, o que vai alimentar melhor seu espírito. Mas no plano espiritual, no plano emocional, mental, a gente não faz isso às vezes. A gente não cheira, a gente não analisa. Às vezes a gente sai alimentando de tantas coisas ruins que só depois que afeta o nosso espírito que a gente vai perceber que não era para a gente ter digerido aquilo. O que são essas coisas ruins? É as críticas, é o cancelamento. Então a gente precisa, irmãos, tomar cuidado com o que eu estou alimentando o meu espírito. Será que o pastor Claudemir acabou de falar? Às vezes a pessoa critica, mas a gente não é obrigado a pegar aquela crítica para nós, colocar dentro do nosso espírito. A gente pode até ouvir, mas a gente precisa selecionar, igual a gente faz com o alimento para o corpo. O espírito também precisa de coisas boas para ele estar sempre vivo. E é no espírito que habita o Espírito Santo de Deus. E para ele habitar, precisa estar um ambiente saudável, espiritualmente falando. Então, esse sentimento de ódios, esses sentimentos de grosseria, julgamentos, a gente precisa aprender a deletar da nossa vida. Mesmo que no meio onde a gente vive tenha, no serviço. Às vezes, irmãos, até dentro da igreja pode acontecer algo. Porque nós estamos aqui num hospital, onde as pessoas, os irmãos, melhoram a cada dia. E às vezes, por falta de vigilância, alguns irmãos, sem pensar, sem orar, fala alguma coisa e não agrada o irmão. Mas assim, você tem a decisão de você digerir esse alimento ou não. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não fale. Hoje as palavras têm machucado tantas pessoas que vocês nem imaginam. O tanto assim de comunicados que a gente recebe.
eu não vou frequentar mais o coral porque eu fiquei chateado por isso. O próprio regente, não quero ser mais regente porque ouvi isso de uma corista, ouvi isso de um músico. Eu aconselho, a decisão é sua de querer se alimentar de coisas más ou coisas boas. E às vezes os irmãos, principalmente os regentes, digere tanto, alimenta tanto daquele espírito, daquela coisa ruim, que mesmo a gente mostrando tantas coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente não consegue convencer. Ele foca somente naquilo que te fez entristecer, que te fez ficar para baixo. E às vezes, irmãos, tem casos que levam até a depressão. Mas por quê? Você quis. Você foi permissivo àquela situação. Então, irmãos, o alimento do corpo vocês sabem. Hoje a moda é se alimentar bem, né? Você vai numa festa, antigamente não existia suco. Hoje todo mundo pede suco numa festa. Precisa ter suco e refrigerante e água. Tem pessoas que não bebem nem suco nem água, nem suco nem refrigerante, bebe água. Isso é bom. As pessoas estão se preocupando com a saúde do corpo, mas precisamos também preocupar com a saúde do espírito. O que a gente alimenta por aí? Porque, por exemplo, você sai cedo para trabalhar, talvez vocês não tenham essa realidade aqui, mas quem é de Brasília sabe o que eu estou falando. Você encontra um trânsito caótico, onde está todo mundo buzinando, gritando, xingando às vezes, buzinando. Se abrir o sinal, você ficou 5 segundos, você já leva uma buzina. Agora, a opção é sua, de você entrar na onda do pessoal que está xingando, buzinando, buzinar junto, xingar junto. A opção é sua. Porque muitas vezes a gente não tem discernimento e acaba entrando junto. Buzina, xinga. E a hora que você chega no seu serviço, você já chega pesado. Você já chega carregado de coisas ruins. E aí depois você até se arrepende. Eu não deveria ter feito isso. Deveria ter esperado. Deveria não ter falado nada. Então, irmãos, a opção de alimentar o nosso espírito com coisas boas é opção nossa. É opção nossa. Porque às vezes o ensaio está pesado. Porque às vezes nós se alimentamos com coisas ruins. E aí nosso espírito fica pesado. E aonde tem sentimentos de grosseria, de cancelamentos, de ódio, Deus não pode estar. Então pense nisso. E aí eu queria até dar algumas dicas para vocês como alimentar nossa alma. Vocês sabem de cor, né? Mas é bom sempre relembrar. Acordar já ouvindo hinos da igreja, a Dorinha falou isso, né? Hoje tem uma facilidade muito grande que você leva o celular para onde você for. Você está no banheiro, escovando o dente, você pode colocar na cozinha um hino, do banheiro você está escutando os hinos. A hora milagrosa, a Dorinha falou também. A gente tem o costume de ouvir a hora milagrosa, né? As palavras de incentivos têm ajudado muitas pessoas. Eu mesmo, essa semana, eu coloquei as 3, ouvi tudo novamente. Porque às vezes a gente dispersa um pouquinho. Ouvi todas as palavras de incentivo que foi ministrada na sede. Quanta coisa boa a Santa Avó inspirou as pessoas que lá estavam fazendo falar aos nossos corações. Quantas coisas maravilhosas, profundas, que fez com que as pessoas, os irmãos que estavam nessa festa, saíssem melhores. E saíssem dali incomodados para ser uma pessoa melhor. Eu preciso melhorar nisso. Olha, o pastor Claudemir falou isso, o pastor Lucas falou isso, o pastor Gerson falou aquilo, eu preciso melhorar. A Dorinha falou isso. Olha quantas coisas boas.
Olha quantas mensagens também que tem no YouTube dos pastores. Graças a Deus está surgindo pastores ótimos. Isso é uma bênção de Deus. Nós podemos pegar amanhã e acessar uma reunião de um pastor que vai servir muito para a nossa santificação. Interessante, irmãos, que baseado nisso que o Ney falou, a gente precisa também aprender a gostar das coisas de Deus, né? Porque na vida material a gente aprende a gostar de uma refeição, de uma comida, né? Eu gosto desse tipo de alimento e a gente tem as nossas preferências. Mas e para Deus, né? Então, às vezes, muitos de nós pensamos que o nosso alimento é só final de semana. Aí chega na segunda-feira, eu vou lá no meu celular, agora eu vou ouvir uma música de fulano de tal, lá do mundo. Agora eu vou colocar uma roupa diferente. Final de semana estava na igreja. Segunda-feira é outra pessoa. Então, este alimento, nós precisamos entender que esses alimentos, tanto o alimento da carne quanto o alimento do espírito, depende da nossa escolha, nós escolhemos, né? É interessante que às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica preocupado de fazer alguma coisa errada na frente dos outros. Nossa, eu não posso errar aqui, porque senão as pessoas vão falar, nossa, tá fazendo isso. Às vezes a gente faz escondido, né? Às vezes uma moça coloca uma calça comprida, chega lá na escola, vai no banheiro e coloca aquela calça e fica na escola como se não fosse uma apostólica. Ou às vezes a gente se sente mais íntimo de algumas pessoas que não são da igreja e vamos na onda deles, falamos um palavrão e parece que está tudo certo, mas espera lá. Por que a gente não entender que Deus está olhando a nossa vida? O irmão Aldo está olhando para mim e para você toda hora. Será que a gente não tem essa consciência de falar assim, meu Deus, eu não vou fazer isso, o irmão Aldo está olhando para mim. Ele não merece isso de mim. Uma vez uma moça de nossa igreja, ela tinha mais ou menos de 10 a 12 anos de idade. Ela estava passando por uma situação muito complicada na família dela, entre o seu pai e a sua mãe, processo de separação, de divórcio. E ela disse, aquele foi um momento muito difícil, ela falando, na minha vida. Porque eu não queria ver o meu pai de um lado e minha mãe de outro. Mas, naquele meio tempo, veio um pensamento na cabeça dela, eu tenho vontade de usar calça comprida. E ela falou que um dia ela estava na casa dela, e lá tinha uma calça, a mãe dela já não estava mais na igreja. E ela sentiu aquela vontade, ela falou, eu vou colocar essa calça. Naquele momento que ela pegou a calça e começou a vestir, ela fala que parece que ela viu o irmão Aldo na frente dela, chorando. O irmão Aldo apareceu assim para ela, ela fala, como se ela estivesse vendo o irmão Aldo na frente dela, olhando para ela, chorando. Como se estivesse falando assim, você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza que você vai fazer isso? E naquela hora ela levou um susto, falou, meu Deus, não. O irmão Aldo não merece isso. Ele gosta tanto de mim. Ela falou que a partir daquele momento saiu aquela vontade do seu coração de uma vez por todas. Hoje é uma irmã na igreja, tem uma família linda, o seu esposo, tem uma filhinha, coisa mais linda. E ela fala assim, pastor, eu agradeço o irmão Aldo todo dia, porque ali eu tenho certeza, se eu não tivesse aquele pensamento, iria ser uma porta de entrada para mim não estar na igreja hoje. Não sei o que seria da minha vida. Então pense nisso todo dia, quando irá se alimentar, tanto espiritualmente como na parte da carne, pense, o irmão Aldo está olhando para você, e ele está vendo o que você vai fazer. Irmãos, para finalizar, como este ano é o ano do centenário do nosso santo querido irmão Aldo,
Estou gostando de ver o envolvimento da sede, das congregações, essa unidade espiritual que a gente está vivendo, né? Cantando o final de semana, todos corais, o mesmo hino, em gratidão ao santo querido irmão Aldo. A gente gostaria de falar rapidamente sobre ele, esta pessoa que fez diferença na vida de muitos, deixou exemplo, né? Acho que para cada um o irmão Aldo falou de uma forma diferente, né? Aquela sala ali que ele ficava, quantos casamentos ele regenerou, transformou, quantas vidas, né? Ele transformou. Às vezes tinha irmãos que ficavam ali meses para poder falar com ele. Ele ia trabalhando o espírito, ia conversando com a Santa Avó e tinha o momento exato de atender a pessoa, o irmão. Às vezes a pessoa ficava ali um mês e todo dia descia naquela expectativa de falar com o nosso querido irmão Aldo, mas não era aquele dia. E com isso, o irmão Aldo ia trabalhando paciência, ia trabalhando o coração, mas assim, a gente que viaja bastante, tem muitas histórias lindas do nosso santo querido primaz. E uma das coisas que ele, assim, fez com maestria e deixou exemplo para todos nós, especialmente para nós regentes, que o regente é um líder que está à frente do coral. O irmão Aldo, assim, ele foi um grande líder, sem viver o cargo. Ele não se importava de que chamasse ele de profeta, que falasse que ele era o primeiro, que ele era um santo de Deus entre nós. Ele só fazia, sem querer título, né? E às vezes, alguns regentes ainda não aprendeu que para ser líder não precisa viver o cargo, não precisa chamar a atenção de uma pessoa somente na frente de todos. O irmão Aldo tinha uma maestria tão grande, aquela fila que ele fazia, tantos milagres que ele realizou ali, era uma coisa tão boa que a gente sentia quando ia se aproximando dele, mas tão boa que a gente chegava a chorar. E uma coisa que ele não gostava, que eu prestava bastante atenção quando ele estava cumprimentando, era de reclamação. Às vezes os irmãos idosos passavam, irmão, estou com dor na costa. Ele falava, não, deixa para lá, eu também tenho dor na costa. Ele falava. E aí vinha outro, irmão Aldo, eu não estou quase andando. Não, mas deixa para lá. Eu também tenho dor também, a dor é normal. Então, eu percebi ali que ele não gostava que a gente reclamava demais. E às vezes, o inimigo faz a gente ficar reclamando o dia inteiro, né? As mulheres têm que tomar cuidado, né? Para não ficar reclamando o dia inteiro. Comece o dia agradecendo. Agradeça, olha para o lado, vê sua esposa, seu esposo. Olha, meu esposo tem um trabalho. Olha aqui meus filhos com saúde. Fazendo bagunça, é bom que faça bagunça, que pula, é sinal que tem saúde, né? O irmão Aldo adorava criança, às vezes, acho que eu já contei isso. Eu estava na fila, tive a felicidade de presenciar bem de pertinho esse fato. Veio uma diaconisa e trouxe um menino pelos braços. O menino não queria ir, né? Com certeza. Mas trouxe o menino pelos braços. Ó, irmão Aldo, esse menino aqui faz muita bagunça, toda a festa ele dá muito trabalho. O menino que tinha uns 12 anos. O irmão Aldo falou, eu também fui criança, eu também fiz bagunça. Deixa ele, deixa ele. A irmã baixou a cabeça e foi embora. Então, assim, a gente aprendeu muito com o irmão Aldo. Muito mesmo. De ficar ali perto dele, aquela fila, às vezes ele estava cumprimentando você aqui e ele estava de olho lá no Fernando. E ele sabia que o Fernando tinha algo para falar para ele. E a hora que ele passava aqui, em vez do Fernando falar, o irmão Aldo que falava tudo que ele queria dizer.
Com quantos aconteceu isso? Do irmão Aldo não deixar o que a gente tinha para falar, mas ele falar o que estava dentro do nosso coração. Agora, o irmão Aldo é santo ou não é? Ele está aqui no nosso coração ou não está? Né? Então, a gente viveu uma experiência assim muito boa. Eu aproveitei muito dessa experiência. Eu não sabia que ele iria. Para mim, ele ia subir juntamente com todos nós, mas eu aproveitei muito todos os momentos que eu entrei na sala dele, que eu pedi as bênçãos para ele, que eu agradeci. Eu aproveitei muito, muito mesmo. E o irmão Aldo ensinou como acolher as pessoas. E nós precisamos melhorar. A cada dia que passa, nós precisamos melhorar o nosso acolhimento, começando lá dentro da nossa família. Às vezes, nós tratamos melhor nossos amigos do que a nossa família. Então, a gente precisa começar a acolher melhor nossa família e depois acolher os nossos irmãos da igreja, os visitantes. O irmão Aldo, ele não fazia distinção de pessoas. Passava o adulto, ele cumprimentava, passava uma idosa, ele cumprimentava da mesma forma, abraçava. Então, irmãos, nós tivemos um grande profeta entre nós. Ele, inicialmente, nós colocamos Vaso Precioso, né, o primeiro hino que nós cantamos todas as congregações, exatamente para exaltar o que foi o irmão Aldo entre nós. Ele não queria que colocasse o nome dele nos hinos. E o compositor achou uma forma de falar do irmão Aldo sem colocar o nome dele propriamente no hino. E dessa forma ele aceitou. E muitos tempos ele ficou quietinho aqui no fundo da reunião, já sabendo que ele era o sucessor da Santa Vó Rosa. Ele ficou quietinho, observando todos aqui, ó, já sabendo que ele era o profeta. Então, ele deixou para nós uma humildade assim muito grande, que nós podemos espelhar ele. Então, por isso que eu falo para vocês, não ficar pensando no futuro. Pense no hoje. Já pensou se todos tivessem o propósito de parecer com o irmão Aldo e com Jesus? Olha o que foi Jesus para nós. Jesus, na visita da casa de Marta e Maria, ele mostrou para nós o que é prioridade. Que a gente precisa dar prioridade nas coisas do alto. Então, irmãos, o irmão Aldo para nós é uma grande luz. E assim, a gente sentia muita segurança quando falava diretamente com ele, né? Era gostoso demais. A gente ir e já receber uma resposta. E hoje, nós precisamos ter muito mais fé, porque a gente não tem esse contato físico, pessoal. A gente vai orar e vai acreditar, ter fé, entregar sem reservas, que ele vai nos ajudar. Então converse com ele. Ele está aqui pertinho de nós, ele está aqui neste momento, porque eu sinto a presença dele e tenho certeza que a maioria dos irmãos estão sentindo. Aonde tem o povo dele reunido, ele gosta de estar. Festa. Por que ele viajou tanto pelo Brasil? Teve uma irmã de Americana que foi falar com ele bem antes dele começar a viajar. O irmão Aldo falou para ela assim: olha, eu vou na sua congregação. E aí ela contou para nós e muitas pessoas duvidaram. O irmão Aldo não tinha costume de sair, ele ficava somente na sede. E os irmãos começaram a duvidar dela. Será que o irmão Aldo vem mesmo em Americana? E foi. Foi em Campo Grande, foi em várias congregações. E nessas
caminhadas do irmão Aldo, ele realizava muitos milagres. Ele deixou muita marca. Por que que a igreja não acaba? Porque a igreja está cada vez mais unida. Porque ele deixou uma marca em cada um de nós. E essa marca, quem sentiu, não esquece. Não esquece. Você pode tirar tudo de mim, mas o que o irmão Aldo é para mim, ninguém vai tirar. O que é para você, ninguém vai tirar. O que ele deixou no seu coração, só você pôde sentir. E a gente tem essa responsabilidade de passar para os demais. Quem foi o irmão Aldo? A gente não pode simplesmente deixar que a história dele se apague e nossos filhos, nossos netos não tenham esse mesmo acesso que nós tivemos. Nós temos a responsabilidade de falar quem é o primaz. Nós não aprendemos isso? Quem conheceu Maria Santíssima? Ninguém. Mas nós temos uma fé muito grande nela. Então, nós temos o compromisso de levar o nome do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa para a posteridade. Com o mesmo sentimento que nós sentimos. Muito bom, irmãos, já passando para a parte final aqui da minha palavra. É muito especial, eu acredito que se eu perguntasse aqui para os irmãos sobre um milagre, sobre uma experiência que você, o senhor ou a senhora já teve com esse santo de Deus, eu sei que iria sair testemunhos lindos aqui, porque uma vez o Ney fez uma palavra de incentivo na sede, ele colocou 2 irmãs para contar testemunhos. E aquelas irmãs contaram testemunhos, o que elas viveram, uma experiência que elas tiveram com o nosso primaz, nosso profeta. Irmãos, eu estava perto do Ney. O tanto de gente, de irmãos e de irmãs, que vieram falar comigo, pastor, eu também quero contar meu testemunho. Será que eu tenho oportunidade? Aí a gente, não, irmão, escreve, agora não dá tempo. Então, são muitos milagres. E o Ney falando, né? Às vezes as pessoas iam até São Paulo, eu ficava lá dias e dias esperando falar com o nosso irmão Aldo, pedir a bênção dele. Era um prêmio que nós tínhamos. Mas nós temos, o pastor Gerson, ainda ele, nas palavras de incentivo na sede, que ele falou assim, pede para o irmão Aldo atender você. Porque chega um momento da nossa vida que a gente fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Um problema, uma situação, um filho, a família. Fala com o irmão Aldo, o senhor me atende? Eu preciso falar com o Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai atender você. E até para finalizar, o pastor de nossa igreja, com o filho internado na UTI, estado gravíssimo, pegou o telefone, o irmão Aldo ainda estava no corpo. Preciso falar com o irmão Aldo. Eu sei que Deus faz a vontade dele, mas eu não quero perder meu filho agora. Ele pegou o telefone e ligou na sede. Mas ninguém atendia. Ninguém atendia. Ele ligava de novo, depois ligava e nada. E naquele momento veio dentro dele assim uma fé tão grande. E ele disse para ele mesmo, falou assim, quem disse que eu preciso desse telefone para falar com o profeta de Deus? Eu não preciso. Ele disse que veio uma autoridade na fala dele, que ele falou, eu não preciso. Ele dobrou o joelho ali mesmo, onde ele estava. Ele falou, irmão Aldo, o senhor sabe de tudo o que está acontecendo. Meu filho está lá, desenganado. O médico falou que não tem mais o que fazer. Mas eu sei que o senhor é profeta, eu sei que o senhor é poderoso, e eu peço que o senhor ouça a oração desse pai. Devolva a vida do meu filho. Esse pastor conta que o irmão Aldo foi lá, onde estava o filho dele, e curou o filho dele. Curou completamente. Pouco tempo depois começou a melhorar, dias, irmãos. Isso já tem alguns anos, muitos anos. E a gente vê esse rapaz com a sua família linda, e esses dias também recebeu um milagre para sua esposa. E assim, são momentos que
que faz a gente pensar mais sobre a nossa fé. Às vezes, a gente parte muito para a incredulidade, eu só acredito se eu ver. Mas quando a gente desenvolve a espiritualidade, a fé verdadeira, de entender que eles estão vendo a gente, que a gente pode conversar com eles e eles nos atender, prontos. E só para finalizar, uma irmã, inclusive, eu peço a liberdade para dizer, a esposa do Ney, ela contando para a gente, o filho da Rosângela, que é a esposa do Ney, e o Ney teve um momento muito complicado que precisaram correr para o hospital. Imediatamente. Fazer uma cirurgia rápida. E ela conta que aquele momento de aflição ali, fazendo aquela cirurgia, ela foi para a sala de espera ali do hospital, e chorando e falando, irmão Aldo, vem aqui segurar na minha mão para mim. Consegui passar por este momento. Segura na minha mão, ajude os médicos para que ele faça a cirurgia e dê tudo certo. E ela fala que ela sentiu o irmão Aldo segurando assim na mão dela, dando força, como se ele dissesse assim, fica tranquilo, eu estou aqui com você. Vai dar certo. Está tudo bem. Entenderam, irmãos? Então é isso. A fé sobrenatural. A fé que não depende de eu palpar, de eu ver, não. A fé que me leva além de tudo que existe neste mundo de lógico e que me leva no extraordinário, não no comum, no normal, mas me leva a uma dimensão que nessa terra não tem explicação. Então, pegue essa fé para você. A Santa Voz está querendo te dar essa fé. Aceite isso e seja alguém verdadeiro e sincero diante de Deus. Muito obrigado. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês, para os senhores, para os irmãos, que o irmão Aldo, ele está a todo momento ao seu lado. Que na sua casa, no seu serviço, convide ele para lutar junto com você, para educar seu filho junto com você, para resolver aquela situação embaraçosa que às vezes acontece em nossa vida. Chame ele está do seu lado. Às vezes o irmão Aldo falou assim, eu estava lá esperando você clamar pelo meu nome e você não clamou. Eu não pude fazer nada. Então, irmãos, o irmão Aldo, ele está dia e noite cuidando de todos nós. Convide ele para almoçar com você. Convide ele para trabalhar com você. Convide ele para educar seus filhos. Convide ele para realizar o ensaio com você. Só para provar para os irmãos, vou contar o último. É um testemunho, é um caso, um acontecimento. O Donizete, ele já faleceu, está no céu. Era um obreiro muito serviçal na sede. Ele me contou esse fato. Ele ficava na portaria e disse que o irmão Aldo ligava várias vezes do dia para saber como que estava. E esse dia era quinta-feira, dia de teste de pastores na sede. E aí, na terça-feira, já chegou 2 obreiros que iriam fazer o teste e pegaram o boletim e foram para o alojamento treinar, estudar, para que quinta-feira fizesse o teste. E na quinta-feira, por volta de 1h da tarde, chegou um obreiro. Ô, irmão Donizete, será que dá tempo de eu fazer o teste, pegar o boletim para treinar? Aí o Donizete falou assim, olha, irmão, geralmente os irmãos chegam mais cedo para se preparar, para ler o boletim. E deu o exemplo, os irmãos que vão fazer o teste hoje chegaram na terça-feira, o senhor está chegando agora. E aí ele falou, espera um pouquinho que eu vou ver se dá tempo de você fazer. Como você veio de longe, e o irmão era bem simples. E aí ele ficou. O Donizete fez até o gesto que ele ficou encostado na porta, arcadinho, triste ali. E nisso o irmão Aldo ligou.
E aí falou: Donizete, como que tá aí? Tá tudo bem? Donizete, tá tudo bem. Falou: hoje é o teste de pastores. E esse irmão que chegou agora para fazer o teste? O irmão Aldo começou a contar o que estava acontecendo. Fala para ele que ele precisa mudar a postura dele. Olha o horário que ele chega. E o Donizete: irmão Aldo, eu não sei o que eu iria fazer. Realmente ele chegou agora. Mas fala para ele mudar a postura dele. Olha o jeito que ele está encostado na porta. Isso o irmão Aldo no telefone. O Donizete contava para mim e arrepiava. E aí ele falou: mas fala para ele para ele pegar o boletim que eu vou ajudar ele. E avisa os pastores que estão fazendo o teste hoje que quem aprova o teste não sou eu, é a Santa Vó Rosa. Então o irmão Aldo assim provou mais uma vez que ele não precisa de título para trabalhar para a igreja. Que simplesmente ele fazia. Então, irmãos, não vamos usar a igreja para a gente ter fama, status, visibilidade. Mas vamos usar a igreja para que tenhamos uma vida abençoada, para que possamos herdar o reino dos céus. Então, clame mais por esse santo, por Maria Santíssima. Irmãos, se desse tempo a gente poderia meditar um pouquinho sobre Maria Santíssima. Se vocês tiverem a oportunidade, chame o pastor Gerson para contar um pouquinho a mais de Maria Santíssima para vocês, que vocês vão perceber que Maria Santíssima não é uma menina meiga, nova, de 17 anos. Ela é uma santa muito poderosa e faz muito por nós aqui na terra. Está chegando o dia de Assunção de Maria Santíssima. Que nós possamos, toda a igreja, prestar louvores a essa santa que foi guerreira, que enfrentou a luta maior dessa face da terra, de ver um filho sendo crucificado. E eu queria que os senhores ficassem em pé, para a gente cantar todos juntos o hino Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo. Queria que vocês cantassem junto, tá bom? E pedisse para o irmão Aldo, aquela luta que você está sentindo, chama o irmão Aldo para ajudar vocês. Convide ele para fazer parte de sua vida. Clame ele está do seu lado. Meu humilde coração, gratidão, amor e adoração. Sei que não encontro palavras que definam a alegria em saber que sou teu filho, que participo desta harmonia, pois à nossa frente vais, junto a Santa Vó Rosa, conduzindo com amor um povo ao céu de esplendor. Admiro-te grandemente, ó querido primaz, luz do meu caminho, manancial de amor e de carinho.
imagino quão grandes lutas enfrentas contra o inimigo, para não nos dispensarmos e guiar-nos no bom caminho. Sou grato ao meu Pai Criador por este presente que nos deu, ter-te conhecido, ó Santo Primaz, pelas bênçãos e ensinos, pela paz. Receba minha sincera gratidão, ó grande e bondoso Pai, pois são palavras que te dedico do profundo do meu